Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VQT, o podcast. E hoje nós estamos aqui com ela, que no episódio anterior deu uma sumidinha, mas reapareceu, a VP do nosso instituto. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Obrigada. Sumiu no último episódio? Intercorrências, né, que acontecem, mas estou aqui de volta. Muitas demandas do instituto também, né? Muitas demandas, muitas coisas, né, agenda, mas estamos aí a postos. Então, vamos iniciar os trabalhos? Vamos lá. Doutora, é o seguinte, a decisão, vou ler aqui, ó. Por favor. Houve uma decisão na primeira vara de famílias e sucessões do Fórum Regional de Vila Prudente, São Paulo. A magistrada determinou que um pai deve pagar pensão alimentícia mensal equivalente a um salário mínimo para cada um de seus filhos autistas. Na decisão, a magistrada observou o genitor que não contribui financeiramente para o sustento dos filhos, nem participa dos cuidados extraordinários que eles demandam. Ao analisar o caso, a juíza aplicou o protocolo para o julgamento como perspectiva de gênero, instituído pelo CNJ, que considera a carga adicional de trabalho e os custos de oportunidade que recaem sobre a mãe. Estamos tendo um avanço, doutora Ana? Sim, por incrível que pareça, né, num terreno tão árido que é falar da maternidade atípica, dos cuidados, da questão do pensionamento, né, e de tudo que envolve cuidado, né, é um avanço. Porque se a gente pensar que a regulação básica do Código Civil é a questão de guarda e pensão, só. Mas não se fala em nada, nenhuma linha, nada, se essa criança, esse adolescente, ou até se ele é adulto e ainda precisa dos cuidados, porque vale aqui ressaltar, tem muito pai, né? Não é muito pai e mãe, mas tem muitos pais. E quando o filho faz 18 anos, pensa, fez 18 anos, amanhã não pago mais R$1 para ele. Eu não tenho mais obrigação. Salvo engano? Salvo engano, porque não é assim que funciona. Tudo é uma questão de necessidade e responsabilidade. Aquela pessoa, não necessariamente porque ela fez 18 anos, ela é plenamente capaz de arcar com todos os seus custos, né? Ainda mais se a gente considerar que a pessoa... Ela pode estar indo para o começo do mercado de trabalho, ela está ainda na fase da faculdade, ela está se preparando, né? Quando os meninos, às vezes eles servem o tiro de guerra, aquela questão do exército, então ele está fora do mercado de trabalho. Então, como que você vai falar numa situação dessas assim? Então agora, você, 18, ok. Não é assim que funciona. Numa questão, se é autista ou se tem alguma uma outra deficiência ou se é uma doença rara, a pessoa também tem algumas peculiaridades com essa questão do mercado de trabalho. Então, a gente não pode simplesmente olhar uma data de nascimento e falar assim, 18 anos e um dia e tchau. Não é assim que funciona. É a mentalidade que prevalece nessa sociedade que eu falo, que ostenta uma masculinidade tóxica e uma paternidade de Instagram. Porque é muito fácil. O famoso pai de redes sociais. Pai da rede social. É muito fácil você ser pai modelo com um post, né? Com um post, com uma foto, né? Aquele post bonitinho, né? No aniversário do filho, posta uma foto. Filho, que papai te ama. Sim. Você é o melhor presente que Deus me deu. Dia dos pais, porque eu sou abençoado, agraciado, porque eu sou o melhor pai, porque Deus me concedeu a bênção de ter um filho. Exatamente. Mas na realidade... A realidade, eu falo, o buraco é mais embaixo, né? A realidade é outra. A realidade é buscar a criança na escola, é levar a criança para a escola, é pagar a escola. Porque não adianta você assinar o contrato e depois você não pagar os boletos. Simplesmente fugir, ignorar, né? Como se a responsabilidade não fosse dele. E virar e falar assim, não, mora com a mãe que resolve. Ela que se vire. Ela que se vire. Ela que lute. Ela que lute. Que é a realidade de muitas mães hoje no Brasil. Porque o que acontece? Muitos pais vão lá... Eu quero falar olhando pra câmera. Porque se é você que fez isso, cria vergonha na cara. Porque assim, vai lá, assina o contrato
Vem o boleto. Só que aí o boleto, quem que vai passar vergonha? Quem que vai passar preocupação? É o filho e a mãe. Não é o pai que assinou. Aí depois, mas eu sou um bom pai, eu fui lá e até assinei, eu até fui lá e paguei a matrícula. Mas e o restante? Cadê? E o restante? Boa intenção não paga mensalidade. Não paga. Então, assim, mas eu sou, eu que sou o pai. Olha, para muitos homens dessa categoria, eu tenho a dizer assim, o seu nome só está no registro civil e você só contribuiu com o espermatozoide. Você não é pai. Pai é quem cria, pai é quem cuida, pai é quem protege, pai é quem ampara. Exatamente. Esse é o pai. Exatamente. Então, eu acho que decisões como essa e essa questão do CNJ de falar dessa questão do cuidado, do gênero, são muito... significam um avanço muito grande. E para a gente bater de frente nessa realidade distorcida que vivem muitos homens... que acham que fazer parte da obrigação é fazer a obrigação. Então, assinar o contrato e pagar uma parcela, eu tô te dando a educação. Ou alguns, que foi um caso que eu atendi recentemente, que a gente pediu para expedir um mandado de prisão. Por quê? O pai vinha pagando, a obrigação do pai era pagar o convênio médico. E ele simplesmente, não, tá muito caro. Ele parou de pagar. Sem avisar a mãe, sem também fornecer um outro auxílio, do nada. Deixou, então, o filho desamparado totalmente. Assim, aí a mãe, na porta do pronto-socorro, olha, seu convênio foi cancelado. Imagina o desespero dessa mãe. O desespero. Eu falei aí ela me ligou, eu falei assim, bom, agora, nesse momento, corre pro público, porque não tem como discutir. Judicialmente, qual que foi a nossa discussão? Olha, descumpriu a decisão judicial que fixou alimentos, prisão civil. Mas prisão civil, é dívida de alimentos, aí as pessoas pensam que é só o pagamento do valor X. Não, é o que está determinado. Se não foi o pagamento do valor X, mas foi custear o plano de saúde e deixou de custear, você vai preso. A verdade é essa. Tem gente que comete homicídio e consegue dar perdido na polícia. Mas o alimentos não, você não vai dar perdido na polícia. Então, um belo dia, vai bater o oficial de justiça e vai te levar em cana. Aí fala, não é ignorância. Ignorância é deixar seu filho desamparado. E aí, Ana, vem muito aquela questão, né? Esse pai vem para as redes sociais e se coloca numa posição de vítima. Que assim, a mãe Sim. é a pior pessoa do mundo, a genitora Exatamente. é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque ela está ali pleiteando um direito que é do seu filho. E detalhe, esse pai, pelo simples fato de pagar lá, de custear os alimentos, que é um dever dele, direito do filho, ele se coloca como bonzinho. Ele é bonzinho, ele é uma boa pessoa porque ele paga os alimentos. E aí entra aquela coisa assim, não, mas no fundo ele é uma boa pessoa. Gente, a gente tem que ser uma boa pessoa no raso. E a gente tem que ser uma boa pessoa, eu falo, não é com uma parte da obrigação. A obrigação é o pacote completo. Se você fez uma parte, você não fez. É a mesma coisa que você deve pro banco 10 mil. Você chega lá com R$1.000 e fala, não, eu tô pagando. Você não tá pagando. E outra Entendeu? coisa Não que a é gente assim tem que que deixar funciona. bem claro também, que o fato desse pai pagar os alimentos ao seu filho não quer dizer que ele seja bonzinho, não. Ele não tá fazendo um favor pro filho. Ele tá exercendo uma obrigação que é dele. É uma obrigação moral e jurídica. Então não é bonzinho, é uma obrigação que ele tem. E a gente vê, por que essa obrigação, a gente tem que sempre falar que ela é tão importante e tem que falar também dessa questão da prisão. Por quê? Em outras questões, até o Pacto de San José, ele fala isso, é um pacto internacional, que não se prende uma pessoa por dívida, salvo alimentos. Por quê? Não é uma dívida da pessoa, é uma obrigação de cuidado com outra, que é vulnerável e que precisa daqueles cuidados. Então, o próprio Pacto Internacional que o Brasil aderiu fala, então você não pode prender por dívida, mas dívida de alimentos, sim. Porque você está desassistindo uma pessoa e você vai pagar como isso? Com a sua liberdade, que é o bem mais precioso.
É uma medida extrema? É necessário? Sim. Por quê? Se nada disso, se tudo isso fosse exagero de mulheres malucas, como seres de luz aí adoram, né, colocar nas costas da gente esse tipo de afronta, eu vou responder muita simplicidade. Essa mãe que tem 2 filhos autistas, ela não ia precisar ir para a justiça pedir auxílio financeiro. Se o genitor honrasse ali com as suas obrigações e exercesse também os seus direitos como pai e ajudar ali aquela genitora. Claro, porque ninguém busca, eu falo, a profissão de advogado, nesse ponto, ela é uma profissão até incômoda. Porque ninguém vai até o advogado quando tá feliz. Se tá com tudo resolvido em casa, se tá com tudo pago, ninguém vai atrás do advogado. Aí, se a pessoa bate na porta do advogado, é por quê? Porque não tá me pagando, porque eu tô com problema, porque a minha conta tá atrasada, porque o meu filho precisa de tal medicamento e eu não tenho dinheiro pra comprar. É essa situação. Agora, Ana, me diga uma coisa. Você acabou de falar que se a pessoa tá bem, não precisa ir atrás de um advogado. E quando esse genitor, ele ali é um instrumentador da lei, como que funciona? Porque o cara tem conhecimento. Sim. Né? O cara, ele tá ali instrumentando a lei. E aí, de repente, o cara me dá uma dessa também. Simplesmente abandona o seu filho, a genitora, e não exerce ali com a sua obrigação. Como que fica essa questão? Então, essa questão, o que acontece? Do ponto de vista jurídico, a gente não tem uma diferenciação em si. O que a gente tem, o desdobramento, que eu verifico, quando uma pessoa que tá no cargo, né, de policial, exército, ou um juiz, promotor, defensor, advogado, é uma pessoa que trabalha ali no meio, que tem conhecimento de lei e que às vezes exerce algum cargo, algum posto de influência. Ela não aceita, ela sabe que ela tá errada, mas ela não aceita ser questionada. Por quê? Esse machismo tóxico, ele entra, eu falo, no inconsciente da pessoa, que ela, por abandonar um filho, não enxerga que está fazendo algo errado. Então, quando vem uma cobrança, quando vem uma execução, uma ordem de prisão, seja lá o que for, a pessoa se sente humilhada. Então, assim, você está no seu direito de buscar, você que é mãe, que é filho, você está no seu direito acima de tudo. Mas por você, às vezes, estar indo contra um determinado homem que tem determinada posição social, ele se sente humilhado. Problema dele, vai para terapeuta. O que eu tenho para dizer? Tem excelentes terapeutas, tem excelentes psicólogos, vai se tratar. Além de contratar um advogado para cuidar das suas questões jurídicas. Por quê? Você cometeu uma ilegalidade. Você deixou de dar uma obrigação mínima. Então, vai combater isso no juízo do jeito certo, que é pagando, né? É pagando, é isso. E na questão psicológica, eu falo, sai da rede social, para de atormentar a vida dos outros, senta no divã, vai tratar seus males. Tira essa masculinidade tóxica da cabeça e começa a pensar com mais humanidade, que é assim, eu tenho responsabilidades, eu tenho que honrar minhas responsabilidades. É isso. Não é ficar se fazendo de vítima. Ai, porque a minha ex-mulher é maluca. Gente, essa história, sabe? Enquanto você toma água, cansa. Eu vou falar o seguinte. Cansa. É cansativo. É muito. Porque a gente fala... Parece que a gente tá falando mais do mesmo. Porque, assim, é tão simples. É pra você tomar vergonha na cara. Não é pra você ficar postando assim... Ai, querem acabar com a minha... Gente, quem que quer acabar com a vida? Dá muita dó. Agora eu vou falar uma coisa. Quem que quer acabar com a sua vida? Primeiro que foi você que começou errado. Você que errou, sabe? Desculpa. Você errou, vai atrás, corre atrás do teu. Segundo... Ninguém quer acabar com a sua vida, meu filho. A gente quer você vivo pra você pagar o que você deve. Exatamente, porque honrar com as suas obrigações. Uma pessoa morta lá,
aqui jaz, a pessoa nessa situação, ela tá fora do mercado, ela não paga nada. Eu não quero isso, ninguém quer isso. De forma entendeu? nenhuma. Por mim, os genitores aí, eu queria que tivesse um Serasa, sabe? Seria muito bom. Eu queria, porque assim, nós mulheres no mercado de trabalho, a gente é perguntado assim, você tem filho? Se seu filho fica doente, você que cuida? Quem que busca na escola? Mulheres numa entrevista do RH. Homens, você tem filho? Tem, ok. Entendeu? Tipo, só querem saber quantos filhos você tem, se você for homem, para aquela questão de benefício, que deve ter algum benefício lá para filho, só. Mas não pra assim, vai faltar, vai na reunião da escola, o filho ficou doente. Não tem essa preocupação. Eu acho que deveria ter um Serasa, tipo um Serasa familiar, assim, sabe? Homem, 10 filhos, criou quantos? Cuidou de quantos? Cuidou mesmo, de verdade? Porque eu, mulher, eu sou cobrada por isso. O tempo todo. O tempo todo somos. Né? Se alguém me vê na rua, eu já pergunto assim, cadê seus filhos? Sabe? Parece... Como se você não tivesse direito de viver. Aquela coisa. Exatamente. A partir do momento que nasce um filho, a mãe se torna prisioneira. Não, e você parece que você tá acoplado. Eu me sinto um trailer, sabe? O carro na frente, o trailer. Meus filhos aqui. Porque assim, quando eu tô sem eles, cadê seus filhos? Cadê? Tudo bem que aonde eu tô, eles estão juntos, Agora, né? Mas, será assim, que essa pergunta se faz ao genitor? Não, o genitor, tem gente que acha que nem sabe que ele tem filho. Olha, eu vou te falar uma tem coisa, gente que nem Ana. sabe. Eu conheço alguns tantos por aí que tem muita gente que não sabe que ele possui mais de um filho. Não sabe, porque e aí fica na esconde. sociedade se bancando aí de o poderoso, o bonzão, né? É o famoso pai de rede social. É o pai de rede social. Então, eu acho que as pessoas, em geral, elas têm que deixar, sabe? De se preocupar com o que os outros estão falando. Não, se preocupa com a sua parte, com a sua vida. Olha, eu fiz A, B ou C. E agora eu tenho que responder por A, B ou C. Ponto. Não fica fantasiando história na rede social, sabe? Porque tem gente que, em vez de estar eu falo, algumas dessas pessoas que a gente citou, alguns homens, não deveriam estar preocupados com a ex que é louca. Deveriam estar escrevendo roteiro pra Globo, porque é muito fantasioso, além de tudo, sabe? Ai, querem o meu mal, estão me stalkeando. Cara, ninguém tá te stalkeando. Sabe o que eu lembrei agora? Ninguém quer saber da tua vida, a gente só quer que você cumpra sua obrigação, é só isso. Lembrei agora de um menininho, a gente conheceu um menininho há um pouco tempo atrás, e tem uns 10 aninhos de idade. Ele tava tentando se socializar com os amiguinhos da escola e não tava conseguindo se inserir naquele grupo. E eu lembro que ele chegou perto da mãe e ele falou assim pra mãe dele: eles não gostam de mim, eles querem o meu mal. É bem esse típico de pai, né? Ela não gosta de mim, ela quer o meu mal. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você, meu caríssimo. Se você não quer passar por essa situação constrangedora de receber um oficial de justiça na sua porta, é simples, é só você honrar com a sua obrigação. Deixa de ser pai de Instagram, deixa de ser pai pros seus amigos, pra sua família, taxando a sua ex de louca, de desequilibrada, que isso é uma coisa também que a gente já vai tocar no assunto, doutora. E começa a honrar com a sua obrigação, entendeu? Essa genitora não fez esse filho sozinha. Não, ninguém faz. Não é geração espontânea. Então, assim, honre, seja homem, não é isso? Com Agora, certeza. Ana, falando um pouquinho dessa questão das mães, principalmente as mães atípicas e as mães raras. Quando fala em direito dos seus filhos, a gente sabe que essas mães sofrem uma solitude muito grande. Muito. Né? Na realidade, as mães solos sofrem muito essa solitude. Raríssimas são aquelas que têm uma rede de apoio. Mas se tratando das mães atípicas e mães raras, é muito mais pesado, né? E muitas mães, elas acabam deixando de buscar os direitos dos seus filhos, judicializar, porque esse genitor, ele faz uma violência tão pesada emocionalmente, moralmente em cima dessa mulher, que ela sente vergonha. Sim. E aí eu pergunto pra você, como que essa mulher, ela pode se posicionar para sair dessa situação? Sim, eu falo, para essas mães, essa violência que muitas vezes eles colocam assim para as mães.
pode me processar, eu não trabalho registrado. Ou pode me processar aquele trabalho que eu tinha, no dia que bater o oficial de justiça eu peço demissão. É isso que eles fazem. É esse o jogo que a pessoa, assim, então é melhor ele pagar 200 do que eu pedir 500, que seria o meu direito, porque senão vai ser pior. Então, é um jogo psicológico isso. O que eu falo para as mães? Tenham essas provas para você provar a má-fé. Primeiro, provar a má-fé da pessoa em juízo. E segundo, isso daí a gente tem que começar a conversar com o judiciário que isso é um dano moral. É um dano psicológico para aquela mãe, porque ele tá lesando o psicológico da pessoa. E aí eu pergunto, cabe um boletim de ocorrência? Cabe. Cabe, porque assim, a pessoa pode materializar que ela, olha, se eu for buscar o meu direito, ele tá me dizendo que vai pedir demissão. Isso em si não é um crime, mas é bom a gente ter isso documentado, seja numa conversa, seja num WhatsApp, seja, às vezes, a pessoa colocar isso numa rede social, a gente ter materialmente documentado de que esse pai, ele usa artifícios para se furtar a sua obrigação. E que ele usa isso de forma explícita para inibir a mãe. E que isso causa sofrimento para a mãe também. Ana, a gente está recebendo várias perguntas aqui, as pessoas estão interagindo conosco. Aliás, mãe, você que quer interagir, mandar suas perguntas, as suas dúvidas, os seus relatos, é só entrar em contato conosco através do e-mail contato@vozesquetransformam.com.br ou pelas nossas redes sociais, o Instagram, @Instituto Vozes que Transformam. Tem uma mãe que ela está dizendo o seguinte, ela é uma mãe atípica, e ela está dizendo que o genitor do filho dela, ele é do direito. Só que ela não coloca aqui qual que o cargo que ele exerce ali. Se ele é um promotor, um procurador, um juiz, enfim. Ela está dizendo que todas as vezes que ela tenta pleitear na justiça os atrasados dos alimentos do filho dela, ele sempre a ameaça. Principalmente com a tal da ata notarial. E aí ela está perguntando como que ela deve proceder. Então, eu acredito que ele deve falar que, eu vou te expor, ou que eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Mas isso é tudo para intimidá-la. Então, a ata notarial, para quem não sabe, não é nenhum documento específico que vai te criminalizar, como às vezes, né, num diálogo assim pode parecer. É só você levar um print de uma conversa para um cartório, e lá o escrivão, que é o responsável pelo cartório, ele tem fé pública e ele vai fazer um documento que é a ata notarial dizendo o conteúdo da conversa. E ele vai dar fé pública de que aquele documento existe. Hoje em dia, a gente tem a seguinte questão. Com essa questão da inteligência artificial e de muita gente burlando tudo quanto é tipo de coisa, não necessariamente porque ele vai estar autenticando que determinado documento ou determinada conversa está no celular, não necessariamente isso vai ser tido como verdade absoluta. Porque não tem como. Porque você pode, pela inteligência artificial, também manipular esses dados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se alguém te fala isso, que vai pegar uma conversa sua e que vai levar para a ata notarial, fica tranquilo, fala, faça. Pois faça, dê andamento, porque você virar para o genitor e pedir a pensão, exigir, ou cobrar algo, ou cobrar até pontualidade, porque tem genitor que paga a pensão, mas ele paga no dia que ele quiser, ele não paga nem no 5º dia útil, que é o dia que ele recebe, digamos. Ele paga no dia 10, no dia 20, no dia 30, né? Ele paga uma parte num dia, outra parte no outro, outra parte no outro, tudo bagunçado. Não se organiza. Então, é a mulher que vai lá e fica falando, olha, vamos organizar, tem que ser isso, e o cara vem com essa, não, é ata notarial, isso e aquilo, ótimo, excelente, porque aí vai estar comprovado que eu estou pleiteando um direito e que você não está dando meu direito. Não tem que levar isso a sério a ponto de achar que ele vai usar isso para me criminalizar. Não é crime. E se uma pessoa fizer uma ata notarial de qualquer conversa sua,
Ok. Se a conversa é verdadeira e você está buscando o seu direito, tudo bem, tudo certo. Se a conversa foi adulterada por inteligência artificial e essa pessoa levou até um funcionário que tem fé pública a autenticar como verdadeira uma coisa que foi manipulada pela inteligência artificial, aí essa pessoa responde 2 vezes por crime. Ela responde pelo crime da manipulação em si, que é você apresentar um documento falso, e depois por inserir isso num documento público. E aí a pessoa vai estar procurando problemas para ela, né? Mas não resolvendo... Olha, até saiu o botão. Mas não resolvendo o próprio problema. Então, a gente vê a questão... é um problema social doentio mesmo. Essa falta de responsabilidade dos homens, né? Quando estão lá no papel de pai, de provedor. Por quê? Quando a mulher vai cobrar e tudo mais, em vez de se preocupar com o pagamento, ou em vez de se preocupar com o bem-estar, né, do menor, né, do filho, não. A mulher é louca, é isso e aquilo, e ainda vou criminalizá-la, né? Vou imputar algo, vou inventar uma história, entendeu? Então, totalmente distorcido. Tem outra aqui, Ana, outra amiga que tá falando o seguinte, que ela sofre muita violência moral por conta do genitor do seu filho. Ele fica acusando de stalkeá-lo e justificando um monte de absurdos contra ela. Sim. Aí ela começa a colocar alguns relatos aqui que eu acho que não é interessante neste momento a gente falar para até não expor. E ela pergunta o que ela deve fazer para se livrar disso. Porém, ela está com atrasados de alimentos dos filhos. Sim, os atrasados prosseguem na justiça, né? Tem um rito específico para isso, né? Que é interessante. E essa questão de a pessoa falar, tá me stalkeando, tá me prejudicando, tá isso, tá aquilo, chegando no... Lógico, se a pessoa falou uma vez e nunca mais, tudo bem. Mas se a pessoa fica reiteradamente falando, isso pode sim se caracterizar como um bullying cibernético, né? Porque a pessoa reiteradamente vai te publicar coisas ou falar coisas pra te perseguir, te coagir. Então, a gente tem essa questão penal no meio digital, porque as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, que pode fazer o que quer, falar o que quer, postar o que bem entender, sem responsabilidade nenhuma. Mas a gente tem como responsabilizar. Então, o pai, né, o genitor que for lá para a rede, para detonar a mãe da criança, porque ela tá buscando o direito dela, ele pode responder por isso. Minha amiga que está nos assistindo neste momento, se você está passando por uma situação dessa, que você está em conflito com o genitor do seu filho, e aí, Ana, eu falo genitor porque eu volto no que eu disse lá no começo. Pai é quem cria, é quem ama, é quem educa, é quem protege. Então, se você está passando por uma situação dessa, seja sofrendo qualquer tipo de violência emocional, uma violência até física, muitas das vezes, porque tem mulher que passa por esse tipo de violência. Você que está aí com os atrasados dos alimentos do seu filho, você que está com os alimentos do seu filho atrasado, você que precisa entrar com uma execução, entre em contato com o nosso instituto. Acesse aí www.instituto Vozes que Transformam. Nós vamos te ajudar. Certo, Ana? Sim, a gente precisa mobilizar, né, as pessoas para que elas não tenham medo de exercer seus direitos. De forma alguma. E muitas mulheres se colocam nessa posição. Sim. Elas até querem, mas elas se sentem presas e impedidas pelo medo, porque a pressão que esse genitor faz emocionalmente, psicologicamente falando, moralmente em cima dessa mulher é tão pesado, Ana, tão pesado, que essa mulher se sente tão acuada, ela se sente sem forças para lutar. Porque ele se coloca como verdade absoluta. E deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo agora, ô genitor de rede social. Você não tem a verdade absoluta não, meu caro. A lei tá para todos. A lei tá para todos, com certeza. E eu digo mais, a lei está para todos e essas questões familiares há muito tempo deixaram de criminalizar a mulher. Porque se num passado o marido era autorizado até mesmo a violentar a própria esposa, hoje não é isso que a gente vê. Se no passado a mulher, por ela ter sido
estar separada do marido, ela era também abandonada pela sociedade e sequer podia pedir pensão, a gente teve um momento desse num Brasil de 40 anos atrás. Não é o momento de hoje, a gente está em 2024. Então, hoje, a nossa situação, a gente ainda tem muita coisa para combater nessas questões sociais, essas questões de gênero, a gente tem muita coisa para combater. Mas nós temos aí um conjunto de decisões como essa e outras, e também posicionamentos políticos e sociais favoráveis, tanto às mães como, né, aos menores, aos adolescentes, e também muito focado nessa questão do cuidado, porque a gente está aí, tá no âmbito federal sendo discutida a política do cuidado, e é para ver como que o trabalho doméstico ele não é valorizado. Mas vem aí essa questão da política do cuidado. Veio ontem que o presidente sancionou a lei que fala que pesquisadoras que são mães vão ter um tempo adicional para concluir suas pesquisas. Então, a gente vê todo um movimento que valoriza a criação dos filhos, valoriza o trabalho da mulher e valoriza a atenção que é dada no cuidado. E aí, esse tipo de discurso, a minha ex é louca. Eu sou um ótimo pai. Gente, é um ótimo pai sem ser, sabe? Esses discursos, eles têm que cair por terra. Já é a hora desse discurso tóxico, desse machismo sem noção, ele ser abandonado. Não tem que ter mais gente falando um negócio desse. E eu acho assim, Ana, isso só vai ter um fim na hora que as mulheres, de fato, também começarem a se posicionar. Mães, não tenham medo. Eu digo para vocês, não tenham medo de lutar pelos direitos dos seus filhos. Coloque a boca no trombone, sim. Peça ajuda, sim. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Não potencialize de forma nenhuma as agressões desse genitor contra você. Porque, assim, aquela coisa, né, Ana? A partir do momento que você está agredindo a genitora do seu filho, você está agredindo o seu filho também. Sim, porque você desestabilizando o psicológico da mãe, essa mãe não vai estar bem. Se você não está bem, como que você vai estar no cuidado com o seu filho? Então, é uma reação em cadeia. Que isso que eu falo, por isso que eu falo que é um machismo tóxico, porque ele desumaniza até a relação com a criança. Então, essa relação com o filho, ela é apagada. Ela não existe. O que existe é aquele revanchismo, né? Que a ex é isso, que a ex é aquilo, ou que, estão querendo acabar com a minha vida, que não sei o quê. E aí eu volto a repetir, ninguém quer acabar com a tua vida, porque a tua vida nem me interessa. Eu só me interesso na questão monetária. Você vai pagar a pensão, você vai arcar com os custos, porque aí a gente não tá nem falando do afeto, porque não se cobra afeto. Não. Né? E também o judiciário, nas questões de pessoas que entraram com essa questão do abandono afetivo, a gente teve decisões falando que o valor é de 20 mil. E não paga nem a terapia da pessoa. Isso não paga nem a terapia de uma vida toda de abandono, de uma vida toda às vezes, de violência, né? De situações constrangedoras, humilhantes. Então, eu não tô nem entrando nessa seara que ela é bem mais complexa. Mas na questão patrimonial, da sua vida nem interessa. As pessoas querem o direito básico, que isso é só o básico, é o primeiro piso da paternidade, né? São várias questões aqui. E tem outro porém aqui, Ana, que a gente precisa também colocar, que até uma fala de uma das nossas seguidoras. Ela fala o seguinte, que ela foi pleitear os direitos, uma revisional de alimentos, e o genitor dela começou a falar lá no processo que ela era uma péssima mãe porque ela não mandava para ele fotos dos filhos, informação a respeito Sim. do filho, como se ela fosse secretária dele. Então, assim, você quer informação do seu filho, você quer foto com seu filho, vá conviver com seu filho, cara. Deixa de achar que a genitora do seu filho, da sua filha, é sua secretária particular. Sim, a gente tem relatos absurdos, assim. Mas eu só queria conviver com a criança. Mas você vai buscar a criança no dia das férias?
né, no período de férias. Ana, tem muito pai que é aquilo que você falou, tem 1, 2, 3, 10 filhos, dá assistência pra um, não dá assistência pra outro. Exatamente. Viaja com um, não viaja com outro. Exatamente. Isso quando não viaja com nenhum dos dois, né? Com nenhum deles, né? Mas tem muito pai assim, que favorece um e desfavorece o outro. Sim. Eu conheço pais também, situações que fazem a visita, mas não fazem o pernoite. Por quê? Eles já estabeleceram outro relacionamento e na casa dessa pessoa não pode pernoitar a criança. Porque criança dá trabalho. Criança faz xixi, às vezes faz xixi na cama, mexe nas coisas, pode quebrar alguma coisa, rabisca a parede. Mas aí a gente vê, eu tô num outro relacionamento e essa pessoa não quer o pernoite dos meus filhos lá. Mas aí a pessoa que ele tá no relacionamento tem filhos de outro. Aí pode. Aí ele cuida mais dos filhos do outro do que do próprio filho. Aí assim, isso é Brasil. Eu vou sair com meu filho, eu tô fazendo o direito de visita e tô fazendo lá a visita com meu filho, mas ele não pode dormir na minha casa, porque o atual companheira não gosta. Só que aí isso é totalmente contrário ao que está disposto nos direitos da criança. Porque a visita não é um direito do pai, é um direito de convivência com a criança. E eu falo, quem recebe visita é quem está hospitalizado e quem está numa cadeia. Porque a pessoa está privada da liberdade dela e você vai até ela e depois vai embora. Isso é visita. Um pai com uma criança não é visita, é convivência. Convivência é passar final de semana, é passar férias, é passar datas importantes, é buscar na escola, é ir na reunião da escola. E aí esses pais... Não, eu visito a cada 15 dias, das 8 às 5. Eu falo que é o pai de horário comercial. Cara... Ou, eu busco na escola. Realmente, só pega na escola e traz pra mãe. É o Uber, é o pai Uber. Então, assim, totalmente distorcido, porque não é isso o direito de convivência da criança, não é isso exercer paternidade. E aí eu vou falar, a gente hoje tem outras configurações de família e ótimo, excelente. Mas, seja você homem ou mulher, que você vai se envolver com uma pessoa que tem filhos, como que o filho dessa pessoa não pode pernoitar na sua casa? Então, não se relacione com essa pessoa. Porque o filho, ele é indissociável. Só que aí é assim, o filho é indissociável pra mãe, não pro pai. O pai, o pai e o filho é igual aquela coisinha do Lego. Ele monta e desmonta, monta e desmonta. E o da mãe é colado com cola, com super cola. Não sai mais. Mas me admira também, Ana... Essas mulheres que têm relacionamento com esses tipos de homens e são mães, permitir uma situação dessa. Porque, assim, é inconcebível, Sim. Né? A gente, como mulher, desprezar quem seja a criança. Sendo mãe. Sim, né? Sim. E aí você para pra pensar, aquela mulher naquela situação, vendo a forma como aquele homem trata a sua ex, né? Eu não gosto nem de utilizar essa expressão ex, né? Acabou o relacionamento, acabou. Não existe negócio de ex, de... a mãe do filho, A mãe do filho, a genitora do seu filho. Aí você vê aquela mulher que tá inserida naquele relacionamento, vendo aquele homem tratando a genitora do seu filho daquela forma, de forma agressiva, excluindo o seu filho, a sua filha de qualquer convivência. Sim. Jogando a responsabilidade pela falta de caráter dele em cima da genitora. E vem nas redes sociais e fala, você é o meu presente de Deus. Sim, então, eu falo. Que presente, né? Eu não queria um presente desse, não. Então, mas aí... Você quer? Não. Então tá. Aí eu falo que não é presente de Deus, é a batata quente. Passei. Passei. É a batata quente, cara, porque assim... A gente tem que deixar bem claro o seguinte, né? Porque esses homens também se acham muito. Se acham. Quando o relacionamento termina, por mais que você, homem, que acha que foi você que colocou um ponto final, meu cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem colocou um ponto final somos nós, mulheres. É ou não é, Ana? Sim, porque o homem, por natureza, pra ele ficar onde tá estável, é melhor. Né? O homem, ele não é movido, ele fica pela inércia.
E aí fica pingando, de galho em galho. Porque pra ele assim, é saudável estar com alguém, não importa. Mas continua sendo um bom pai. Continua um bom pai, entendeu? Então, assim, a gente tem que desmistificar, né? E essa questão da pensão, por exemplo, da questão dos alimentos, é uma questão seríssima. E quando a mãe pede, ela não tá fazendo mais do que o direito da criança. Inclusive, Ana, só uma colocação. Sim. Que tem uma pergunta de outra seguidora nossa aqui, ó. Uma pergunta não, é um relato. Ela tá dizendo que, ao ingressar com a ação de alimentos, ela foi chamada pelo genitor do seu filho de interesseira. E toda a família virou as costas para ela. A família do genitor. Sim. Querida, sorte a sua. Vai na fé. Não desista de lutar pelos direitos do seu filho. Sim, mas acontece muito, né? Acontece porque é o que eu falo quando a gente fala dessas questões sociais, elas não são isoladas. Não é só o homem, que a gente acaba se referindo, falando o genitor, o homem. Mas não é só ele que tá errado, é o grupo social. Porque ele não faz sozinho, é um grupo social que apoia. Então, o que acontece? Muitas vezes, a família apoia ele se distanciar do próprio filho, falando assim, é melhor, só paga a pensão, deixa eles pra lá. Muitas vezes é esse o olhar que a gente tem. E o que mais me intriga, assim, deixa a gente mais estarrecidas, até como mulher, como mãe, é que esse genitor, ele tem o apoio. Tem. Na maioria das vezes, de uma mulher que é a mãe dele. Sim. Então, minha senhora, para pra pensar, põe a mão na sua consciência, seja lá a idade que a senhora tenha. Entendeu? A senhora deveria ter criado o seu filho para ser um homem de verdade, um homem de caráter, um homem honesto, um homem íntegro e um homem responsável. Ao invés de incentivar o seu filhinho a não pagar a pensão alimentícia, a não dar assistência ao filho que ele colocou no mundo, a denigrir a imagem da genitora do seu filho. Então, assim, a senhora tem responsabilidade nisso também, Ana. Claro. Porque nós, como mulheres, como mães, a nossa responsabilidade é colocar e deixar para o mundo pessoas de bem e de caráter. Com certeza. Tanto que a gente, quando a gente fala sobre essa questão do machismo e do abandono afetivo, do abandono econômico, a gente coloca muito isso para as mães, né? E nós, enquanto mães, e eu me coloco nisso, eu sou mãe de 2 meninos. Então, eu não posso reproduzir ou incentivar esse tipo de comportamento neles. Então, quando eles me trazem algumas demandas, se bem eles são crianças, mas ainda assim, quando trazem algumas demandas que eu consiga direcionar falando, olha, isso aqui é puro machismo, isso aqui não é necessário, isso daqui, legal. E aí a gente vai tendo essa conversa, porque isso é que vai mudar a próxima geração. E eu falo, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, que é daqui a outra geração que a gente vai ver resultado. Mas não por isso nosso trabalho não deixa de ser importante. Ele é fundamental. A gente trazer essas questões que você, assim como eu, que é mãe de meninos, não incentiva. Assim, eu vejo muitas avós, assim, que às vezes falam assim, a criança acabou de nascer. Não, filho, criança é só a mãe que entende. Não. A criança, o pai também pode entender. Então, incentiva ele a ser um bom pai, a estar presente, a estar ali junto. Tem coisa que ele não vai saber. Tudo bem, vai aprender. Assim como aquela mãe. Ninguém nasce mãe. A gente não nasce preparada, poxa. Não é porque você é mulher que você sabe necessariamente tudo sobre cuidado. A gente aprendeu. Mas por que a gente aprendeu? Porque foi colocado assim, você é mulher, você vai ter que saber. Ninguém coloca isso pro homem, você vai ter que saber. Mas se a gente tem que também começar a colocar e falar, você tem filho, você vai cuidar do seu filho. Nasceu sua criança, né, recém-nascido dá trabalho, então, tá aqui, você vai ter que saber cuidar. Eu posso te ajudar, posso te ensinar, mas o trabalho vai ter que ser seu também. E eu vejo muitas mães que fazem assim, mas você é homem, quem tem que fazer é a sua mulher. Ali já começa errado. Porque já ficou clara a questão do trabalho, a divisão do trabalho pelo gênero.
Então, quanto mais a gente acentuar a divisão de trabalho de responsabilidade pelo gênero, mais livres os homens vão estar para ser assim, desse jeito. Ai, ela é louca porque tá me pedindo pensão. Não, você que é irresponsável, você que é caloteiro, entendeu? É isso mesmo. É o calote na própria família, porque você tá dando calote no teu filho. Mas é bem isso. E aí, é você que tá errado. E vai ter muitos homens que vão estar nos assistindo e vai falar que a gente tá de mimimi. As duas loucas. Ou vai se sentir atacado diretamente. O problema é seu. Como diz a Ana, vai procurar uma terapia. E se você tá se sentindo ofendido e atacado, é porque você não está cumprindo com os seus deveres. Então, seja homem. Cumpra com seus deveres e a gente sugere que realmente você procure uma terapia, porque terapia faz bem pra todo mundo, né, Ana? Faz bem, porque eu acho que ao invés de culpabilizar os outros, né, por você mesmo, né, você mesmo vai lá e resolve sua vida. Não ficar culpando os outros. Ai, porque a mãe do meu filho não me deixa em paz. Lógico que você não paga pensão. Ela não vai te deixar em paz, ué. E aqueles genitores, né, que vai lá e bloqueia a genitora nas redes sociais, no WhatsApp, por e-mail, e ainda manda e-mail ainda ameaçando. Se caso, eventualmente, eu receber qualquer tipo de contato, eu vou denunciar na polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência por stalk, aquilo, outro. O cara, além de ser um covarde, caloteiro, como bem disse você, é louco. Então, e aí eu falo, se você você tem um filho menor de idade, que depende desse pai, e esse pai bloqueou você de todos os contatos com ele, dá print de tudo isso e entra com a ação. Entra com a ação por danos morais. Porque essa questão do direito de convivência tá rompido. Mas esse direito de convivência é um direito da criança, mas é um dever do pai. Então, a gente tem que começar... aí vão falar assim, você quer judicializar tudo? Não é que eu queira judicializar tudo, mas eu quero dar caminhos para que essas pessoas não se sintam tão à vontade de ser tão mau caráter. Porque eu acho que hoje em dia, com essa questão de ser bonzinho na rede social, o mau caráter, ele tá se sentindo muito à vontade. Porque ficou muito fácil. Ele só precisa parecer bom. Ele não precisa fazer o esforço de ser uma boa pessoa. Ele pode só fazer um post. Então tá muito fácil ser mau caráter. E aparentar, né, a bondade. Então, eu acho que a gente tem que dar caminhos para que essas pessoas se sintam menos à vontade. Inclusive, Ana, tem outra seguidora que tá falando aqui que o genitor da filha dela só aparece nas datas comemorativas. O restante do ano sequer manda uma mensagem para saber se o filho está vivo ou não. É assim. É disso para pior, né? E eu vejo... E ainda aparece na data comemorativa, porque eu tenho relatos, principalmente dos pais, né? Quando o filho é autista, tem alguma outra deficiência, tem uma síndrome rara, né? Tem alguma questão de esquizofrenia, bipolaridade. Então, quando você tá com uma pessoa assim dentro de casa, é uma pessoa que precisa de muitos cuidados. Então, essa mãe acaba se desdobrando. No momento que ela precisa também de apoio, o genitor vira e fala, ai, tá muito difícil. Só que além de falar muito difícil, nunca mais ele aparece. Nem pra perguntar. Nossa, mas o nosso filho tem uma determinada situação, ele tem convulsão, ele toma um remédio caro. Quer saber? É o genitor fumaça. É o fumaça. Entendeu? Então, eu falo para essas mães, olha, busca reparação na justiça. Porque a pessoa não pode sumir. Se de repente é uma situação que ela não dá conta, também eu não vou obrigar a pessoa a ter força para dar conta, mas ela prestar os alimentos e ela periodicamente ter um mínimo de tempo para ajudar, sim, a estar presente, sim, para cuidar daquela pessoa, ela tem que estar. Engraçado, né? A gente vê, assim, muitos relatos de genitores que nunca conseguem ter tempo
Né? Porque Sim. o trabalho demanda muito, É. ou porque alega que não tem condição financeira para estar em determinado local, isso, naquilo. Mas aí, quando você começa a ver, né, as redes sociais, os stories, que muitas das vezes ele sai bloqueando essa genitora, mas ele esquece de bloquear o ciclo de amizades ali, porque sempre tem aquele, né, um que conhece e Sempre chega a tem. informação. Ele tá curtindo, tá viajando, tá na balada, tomando um vinho, um jantar, aquela coisa. Então, assim, Sim. tempo pro filho nunca tem. Não. Tempo para ajudar aquela genitora a cuidar daquela criança, não tem. Mas para curtir a vida, para estar na balada, bebendo, no futebol, curtindo com os amigos, tal, aí ele tem. Tem tempo de sobra. Porque aí é o que eu falo, tempo não é tempo é interesse. Tempo não é uma questão de horas, tempo é uma questão de interesse. A pessoa, ela vai estar no lugar, no ambiente, no lugar que ela tem interesse. Ela não tem, quer dizer, isso é assim, acentua o que a gente está falando. Não tem interesse de estar com o filho. Não tem interesse, não ter interesse é um assunto tão delicado e tão importante que eu vou citar um exemplo. Tinha uma festa de um buffet de uma criança, o pai lá, né? Eis que o pai vira e fala assim, desmontando as coisas, já era o final da festa. E eis que o pai, assim, ai, eu preciso ir embora agora porque eu tenho um plantão. Aí, a mãe e os demais convidados, sensibilizados até. Não, tudo bem, vai lá no seu plantão, a gente ajuda aqui a mãe a levar as coisas do buffet e da festa. Ok. No dia seguinte, a mãe fica sabendo que o pai foi visto numa balada, tomando cerveja. Era o plantão. Ah, o plantão. O plantão! Que belo plantão! Uma roda de samba! Oh, mas até a gente queria um plantão desse, pô. Mas até eu quero um plantão desse. Entendeu? Então, assim, a pessoa, tudo bem. Ah, mas eu estava na festa do meu filho. Ai, mas eu estava na festa. Tudo bem que você estava na festa do seu filho, que você foi lá, o presenteou, estava junto com ele, com a família. Mas o final, que é desmontar as coisas e levar para casa, é trabalhoso. E aí que a gente vê, ah, não, mas isso a mãe do filho faz. Entendeu? Então, pegar os presentes, colocar no carro, falar tchau pros convidados, verificar se, né, se Deus me livre, alguém quebrou uma cadeira, quebrou alguma coisa do buffet, não sei o que e tal. Aí tudo isso, a mãe resolve. É aquilo que a gente acabou de A mãe falar, resolve. né? O famoso... A genitora é minha secretária. Ela é minha empregada. Ela resolve. E aí o genitor simplesmente... Ai, gente, eu tenho um plantão, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo, não, tem plantão, vai, né? Vai com Deus, não sei o que, tal, beleza. Então, tá ótimo. E aí, no dia seguinte, só que hoje em dia, tudo eu falo, a gente tá numa era super, ultra, mega vigiada. No dia seguinte, tinha foto da pessoa lá, né? Na roda de samba, dando risada. Então, assim, era o plantão. Então, a gente vê. E a mesma coisa acontece com uma mãe que eu conheço que foi questionar, falar assim, nossa, mas você, final de ano, você vai ter férias, você não vai ter aí... Porque tá na sentença, 15 dias de férias com o pai, 15 dias de férias com a mãe. E aí, como que a gente vai decidir isso? E eis que virou e falou assim, nossa, mas eu trabalhei demais o ano inteiro, eu preciso descansar. Ah, aquela mãe não trabalhou, né? Não. A mãe nunca faz nada. Nada. Né? Passa o dia assistindo novela. Aí eu virei pra essa mãe e falei pra ela, eu falei, olha, fala pra ele que a obrigação dele tá na sentença, então você pode cobrar. Os 15 dias que não seriam seus, você vai cobrar. Aí, quando ela falou de cobrança, não sei o que lá, rapidinho a pessoa achou um caminho ali pra resolver. Só que aí é que eu falo. E aí tem os pais... Aí é que eu falo. É aquela coisa de jogar pra mãe. E aí tem os pais, que é mais insano ainda. Fala, eu não vou tirar férias. Mas a gente sabe que a pessoa tira férias. Mas a pessoa conta uma história que não vai tirar férias. Aí ela diz que vendeu as férias. Aí você fala, então você vai ter que dar o valor X na pensão. Não, mas aí depois eu te pago. Entendeu? Então, assim, é uma história em cima da outra história, uma história em cima da outra história. Tudo por quê? Pra não ficar com a criança, pra não ter responsabilidade, pra não pagar. Então, assim, sempre histórias pra fugir. Ana, a gente tá chegando na reta final desse podcast, infelizmente. Mas muito ainda há de se falar.
Muito. Nós estamos com inúmeras perguntas aqui e muitas seguidoras questionando a respeito da alienação parental, da violência moral, da violência emocional, da questão da execução de alimentos, da revisão de alimentos, da investigação de paternidade. Enfim, a gente está com uma série de perguntas aqui. As pessoas estão interagindo muito. Eu acho que a gente ainda precisa falar bastante a respeito Com certeza. desses assuntos. A gente não tá de mimimi. A gente aqui tá prestando um serviço à sociedade, um serviço a essas mulheres mães, as mães solos, as mães atípicas, as mães raras, as mães que são abandonadas emocionalmente e financeiramente por esses genitores. Então, a gente precisa conscientizar essas mulheres, chamar essas mães pra gente montar um grande movimento de conscientização e fazer barulho. Porque as coisas só mudam quando a gente coloca a boca no trombone. E não adianta chamar a gente de loucas, falar que a gente tá de mimimi, começar a querer falar um monte, porque a gente não tá nem aí pra você, a gente não se preocupa com hater, a gente tá, se lixando pra você, a gente vai falar mesmo e a gente vai ajudar essas mulheres, certo, doutora Ana? Certo. E aí eu pergunto, como é que o Instituto Vozes que Transformam pode ajudar essas mães que estão nos assistindo agora e que passam por esses problemas que a gente citou aqui? Sim, então eu falo para essas mães. Se vocês ainda têm alguma dúvida, mandem no direct, seja aqui seja pelo Instagram, seja no e-mail, entrem em contato com a gente nos canais. E a gente vai organizar um movimento para a gente ter no Código Civil isso disciplinado de que o filho, tendo determinada condição especial, ele tem que ter um valor de pensionamento diferente. A gente não pode ter a mesma regra para todos, porque ser igual para todos é excluir os diferentes. Então, a gente tem que começar a pensar uma iniciativa de lei para a gente colocar isso no Código Civil. A gente chamar essas questões desses abandonos afetivos também, porque, não vou ficar uns 15 dias de férias. Isso tem que estar lá disciplinado, tá? Nós, Vozes que Transformam, a gente vai levar uma iniciativa de lei, uma reforma, e a gente vai acrescentar essas duas questões ao Código Civil. E uma outra questão que não é o nosso tema, mas eu vou só pontuar. Alienação parental, ela não é possível em um contexto em que a mãe simplesmente está falando a verdade para o seu filho. Mas eu não quero ser chamada de canalha. Não seja um canalha. Mas eu não traí ninguém. Então eu vou contar o quê pro filho? Se você traiu. Eu não vou falar que você traiu. Mas você tá me alienando. Eu não tô te alienando, eu tô falando a verdade. Exatamente. Mas tem o outro filho fora do casamento, não é pra falar pra ninguém. Vou falar sim. Vou falar sim porque é meio irmão e é um direito de convivência dos irmãos. É um direito saber. Eu não vou esconder nada. Não vou. O pessoal tá confundindo alienação parental com passar pano pra macho vagabundo. Eu não vou passar pano pra macho vagabundo. Alienação Parabéns, é isso aí. Exatamente. Alienação parental é você construir uma versão, né? Você mentir fatos e você difamar o genitor para o filho, né? Agora, você ser fiel ao que realmente aconteceu, contar os fatos, é um direito do filho saber a sua origem, saber o que aconteceu e saber o que acontece na família. É um direito. Lógico, você não vai falar para uma criança de 3 anos, seu pai me deixou com o olho roxo. Você não pode, não. Mas você não precisa falar que ele é o melhor pai do mundo. Você pode falar, eu e seu pai tivemos alguns problemas. Exatamente. Dentro da maturidade da criança. Mas você não precisa mentir pra criança de que ele era uma pessoa linda, maravilhosa e que mesmo assim não deu certo. Não, você pode falar pra criança, olha, eu e seu pai tivemos alguns problemas e não deu certo. Lá na frente, quando ela tiver maturidade, óbvio, olha, chegou num ponto que era realmente insustentável porque era uma violência grande, a mamãe chegou a ficar machucada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora, o pessoal tá confundindo você chegar para um adolescente de 15, 16, 17 anos que tem maturidade para entender certas coisas e de repente você falar isso, ou falar, você tem um meio-irmão, olha,
Eu e seu pai não ficamos juntos porque ele sumiu, ele deu PT e tudo mais. Ai, alienação parental. Não é alienação parental, cara. Se você foi tudo isso e a mãe tá contando a verdade pra criança, pro adolescente, por que é alienação parental? Alienação parental é mentir. Falar nisso, Ana, é alienação parental você informar o seu filho, como você está falando, né? Contar a história da vida daquela criança e da relação que houveram, né, entre genitor e genitora, e você falar para essa criança que ela foi rejeitada pelo seu genitor. Não é alienação parental. Porque a gente tem muitos relatos de muitos quando casos. A criança nasce, o genitor simplesmente vira para a genitora e fala: não quero saber dessa criança, o filho não é meu. Sim, a gente tem esses casos. E a gente tem que começar a normalizar que existem pessoas que sim, não aceitam, não querem o filho e que isso acontece. A gente tem que normalizar que isso acontece. E normalizar que, sim, existe pessoas que foram bebês, né? Lógico, amados, bem cuidados, mas que lá no começo teve alguma questão dessa. É um direito da pessoa saber a sua própria história. E eu coloco esse paralelo, é a mesma coisa a pessoa que ela é adotada. O registro dela permanece. Porque caso um dia ela queira, ela tenha necessidade de saber a origem dela, ela tem o direito de saber. Você não pode ir lá e falar, porque foi adotado, vamos queimar tudo e acabou essa... Não, é um direito da pessoa. Então, essa questão da alienação parental, ela tá sendo distorcida, mais uma vez, para calar a boca da mulher. Mais uma vez, para silenciar a mulher. Então, a mulher passa por abandono, por... humilhação, ela passa por restrição, né, de tudo quanto é coisa, e aí quando ela vai falar a verdade, você tá me alienando. Cara, eu não tô te alienando, eu não tô alienando ninguém. Aliás, a última coisa que eu sou é alienada, porque eu tô muito com os 2 pés na realidade e eu vou passar a realidade pro meu filho. Agora, se o meu filho vai gostar ou não, como ele vai lidar essas emoções, lógico, tudo no tempo certo, na maturidade certa, como eu falei. Você não vai falar pra uma criança de 3 anos, eu não tô com seu pai porque me quebrou inteira, não. Mas você pode falar que, olha, não tava dando muito certo, tem papai e mãe que não se entende, às vezes as coisas não se dão muito legal, não fica feliz. Mas não tem problema você falar isso pra uma criança. Aí tem pai que, falou pra minha criança de 3 anos que a gente não tava bem. Gente, vai falar o quê? E pode falar isso, pode. Você não pode, né, de repente, se tiver uma outra questão mais pesada. Mas aí depois, lá na frente também, se seu filho tem 20 anos, 25 anos, e você virar pro seu filho de 20, 25 anos e falar, olha, a situação aqui em casa era muito complicada e por isso aconteceu tudo isso na nossa família e tal. Não tá alienando. Já tem 20 anos, já é um jovem adulto, pode saber da sua história e faz parte, né? E mesmo o psicólogo, né, eles perguntam muito como foi sua primeira infância. Esse período, e tem o pessoal da psicologia que estuda até as memórias intrauterinas, né, a questão da gravidez. Então, como que a gente vai esconder isso? Falar, não, foi tudo perfeito. Foi tudo maravilhoso. Então você não tá com meu pai porque eu sou louca mesmo, eu sou maluca, é isso. Não dá, a gente tem que ser realidade. Então eu falo, quem que não gosta da polícia? É o bandido, é isso. Quem que não vai gostar da alienação parental? É quem é o cafajeste e que não quer que fale a verdade sobre ele. Então ele vai se incomodar com a alienação parental. Porque quem é um bom pai e fez tudo certo, não tá nem preocupado com isso. Às vezes nem sabe que existe isso, nem sabe. E é um tema, então, para as nossas próximas conversas, para os nossos próximos encontros. A gente tem muito que falar ainda. Mas a gente quer deixar um recadinho para você, mulher que está nos assistindo. Agora, em agosto, nós teremos aí o nosso 4º encontro. Sim! O nosso encontro, qual o nome do tema do nosso encontro? Vozes que resistem. Uau! Então, se você é uma voz que resiste, fique de olho nas nossas redes sociais, fique nos acompanhando, porque em breve nós estaremos aí, então, anunciando a data e o local do nosso encontro, certo, Ana? Será um encontro muito importante, que a gente conta com a participação de vocês, e eu acredito que vocês vão gostar bastante também. Vamos ajudar essa mulherada, né? Com certeza. Você, mulher, não se cale jamais. É aquilo que eu falo, não potencialize a agressão, né? A falta de caráter desse seu genitor.
É aquilo, né, Ana? Aí tem gente que fala assim, mas quem escolheu o pai do seu filho foi você. Ah, então, isso é muito importante. A gente ainda é responsabilizada ainda pela falta de caráter. Sim, então, só que aí eu falo. É a mesma coisa quem cai, às vezes, no golpe do bilhete premiado. É isso que acontece, é do macho premiado. Por quê? Ninguém chega assim, falando assim, eu vou ter um filho com você, mas eu não vou pagar pensão. Entendeu? Eu vou ter um filho com você, mas eu não vou visitar a criança. Gente, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Você tá lá na balada, conhece assim, ó. Deu match. Ó, com certeza, eu sou pai de família. É assim que o cara faz. Olha, meu sonho é ter uma família com você. Meu sonho é ter um filho e jogar futebol e levar no estádio e gritar gol comigo, usar a camiseta da seleção. O cara fala tudo isso pra mulher. E aí a mulher compra. Não, aí depois esse genitor vira pra ela e fez assim, não mandei você engravidar de um pobre. Você deu o golpe da barriga. Ai, gente, é tanta coisa que a gente já vai falar nos próximos episódios. Entendeu? Então, assim, quem fala isso assim, escolheu mal o pai dos seus filhos. Só que assim, ninguém, quando tá conhecendo alguém, né, o cara chega e fala assim, olha, eu sou mega irresponsável, eu não vou assumir as crianças, eu não vou visitar, ou assim, olha, você tá grávida. E aí tá tudo certo. Mas assim, se tiver uma deficiência, eu pulo fora. Ninguém fala isso. Pelo contrário, ainda fala assim, não, eu quero de qualquer jeito, porque eu te amo, que não sei o que não sei o que lá. Beleza, aí quando começa a dar trabalho, quando começa a ter as intercorrências, mas tá muito pesado, eu não tô aguentando. Mas eu tô surtado. Mas eu preciso de férias, não sei o quê. Então é assim, é isso que a gente tem. É complicado, né? Então, ó, mulherada, antes de você se relacionar com qualquer homem, não custa dar aquele Google, aquela pesquisada no histórico desse sujeito. Dá um Google. Né? Principalmente para aqueles que têm filho e você vê que o cara não é tão próximo dos seus filhos, ou é próximo de um, mas não é próximo do outro, e fala muito mal da ex, enfim. Dá uma pesquisada, porque a gente conhece muitas mulheres que são hoje atendidas pelo nosso instituto, que são desmoralizadas por esse ex e começa a se envolver com várias mulheres. Aí, quando ele termina com essas mulheres também nos procuram aqui. E aí o cara começa a criar um histórico bem bonito, bem extenso. Então, assim, não custa nada você pesquisar. A gente tá falando da sua vida, do seu futuro, do futuro dos seus filhos. Então, pesquisem. E você, homem, que não quer passar por essa situação de ser chamado de mau caráter, caloteiro e tantas outras coisas, e você fala assim, não, eu sou um irresponsável mesmo. Não tenha filhos, poxa. Você tem todo o direito de se divertir, curtir a sua vida, aproveitar, mas tenha responsabilidade. Não coloque no mundo uma vida a qual você não vai cuidar. Com certeza. As vidas têm que ser honradas, né? Mas a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, pra esse naipe de gente entender que eu falo, eles são serial fucker. Eles não estão preparados para essa conversa. Então fica aí gritando aí, hater. Eu sei que vai ter aqui embaixo, hater gritando. Hater gritando, você é um serial fucker, cara. Você não tem responsabilidade nenhuma. A gente não tá nem aí pra você. Não tô nem aí com você, entendeu? Agora, vamos decidir vidas, né? Cuidar de vidas. Né? Porque não é pagar pensão, é cuidar de um filho, é cuidar de uma vida. Exatamente. É um patamar a mais do que ficar aí gritando, né? Não é só ficar gritando. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso VQT, o podcast. Mulherada, não se esqueçam, continue nos acompanhando. Logo, o nosso 4º encontro do Vozes que Resistem. E voltaremos nos próximos episódios com muito mais temas importantes e focados aí na maternidade solo, na maternidade atípica, na maternidade rara, ajudando cada vez mulheres. Porque juntas nós somos Vozes que Transformam. Vozes que Transformam. Até lá.